Olá, professora. Hoje a gente veio aqui contar para a senhora um pouquinho da nossa experiência, né, das nossas expectativas a respeito do que foi o trabalho, né, o que foi trabalhar com uma turma de outro país, já no primeiro semestre do curso. Né? Vamos falar um pouco aqui das nossas experiências, se foram alcançadas, se não foram, vamos falar um pouco do conteúdo do trabalho. Mas antes, vamos apresentar aqui um pouquinho a equipe, começando a partir daqui. Eu sou o Rainer. Eu sou o Renato. Raulênio, Rafael. E sou o Ruben. Eu sou a Rayana. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as nossas experiências e o que foi o trabalho. Vamos lá. Rayana, você tem alguma coisa a acrescentar? Bom, o que eu tenho a acrescentar é que foi uma experiência muito bacana, né? Logo de primeiro semestre você fazer um trabalho internacional é uma oportunidade que eu considero ímpar. Apesar de já ter vivido a experiência no mundo corporativo, de interagir com espanhóis e com outras culturas, mas no mundo acadêmico é bem diferente. Então, para mim e para minha equipe, né, a gente já conversou sobre isso, foi bem bacana, foi bem produtivo. Foi um desafio grande, né, por conta da barreira da língua, mas a gente tentou trazer também a língua portuguesa para eles, né, não só falar em espanhol ou inglês, mas apresentar também para eles nossa língua, tentar dialogar também no português. E tivemos o desafio de interagir, né? De trazer, como é que se fala? O conteúdo do trabalho à tona, né? O objetivo do trabalho à tona. Então, foi um desafio grande, principalmente por conta de sermos primeiro semestre e não ter muita experiência no quesito trabalho, mas foi bem bacana. Outra coisa, viu, Rainer, que eu também achei interessante da nossa equipe, é a forma de divisão do nosso trabalho para que a gente pudesse organizar, né? Uhum. Então, cada um ficou responsável, o trabalho tinha 3 fases, cada um ficou responsável por suas fases, onde os espanhóis também iriam produzir o seu trabalho de acordo com o pedido. E acho que a responsabilidade de cada um foi preponderante para que a gente pudesse fazer um bom trabalho, né? Então, os temas foram bem elaborados, né? E eu acho que a participação de todos foi muito legal. E outro ponto positivo nisso foi que nós não nos conhecíamos, né? Tem pessoas aqui que sentavam do outro lado da sala que eu nunca tive a oportunidade de ter contato. Então, se fosse para escolher, eu escolheria meu grupo de sala, né? Que são as pessoas que eu tenho mais proximidade, mais afinidade. Então, isso da sala ter sido dividida por ordem alfabética deu a oportunidade de conhecer outras pessoas e mesmo com essa barreira da gente não se conhecer, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Eu diria que há uma harmonia muito grande entre a gente, Sim. incrivelmente. Bacana. Não vi isso em outros grupos de colegas. Tivemos alguma dificuldade com o espanhol, mas acho que em relação aos nossos colegas não foram tão grandes assim. Sim. Acho interessante até falar a respeito dessa questão com os espanhóis e conosco aqui, que em relação também ao que a Rayana estava falando da dificuldade no trabalho, né? A gente não só estava lidando com pessoas, como já é complicado lidar com pessoas, todos nós sabemos, como a gente estava lidando com a outra cultura. Não só uma cultura próxima da gente, como uma cultura que estava horas na nossa frente. Entendeu? Então, todos nós sabemos que no mundo... Né, foi Isso, o fuso horário foi um grande desafio. desafio, até porque a gente sabe que no mundo corporativo, no mundo da administração de uma empresa, a gente sabe que a gente nem sempre vai estar na nossa zona de conforto lidando com o nosso horário. Né? Isso também acrescentou uma experiência, creio eu, que muito produtiva para todos nós, que com certeza vamos levar para a vida. E todo mundo aqui se dispôs realmente a participar Sim, e vencer essas barreiras, a barreira da língua e a barreira do horário. Né? Mas a gente também tem que apontar as questões negativas e a gente percebeu também que a recepção dos espanhóis com a gente ficou a desejar um pouco, porque a gente viu que houve um esforço muito grande da nossa parte e a gente não sentiu essa reciprocidade. E querendo ou não, isso impactou também no desenvolvimento do trabalho e o quanto a gente pôde realmente aproveitar, principalmente no que se refere à parte dos espanhóis. Né? Agora, Raul, foi aí que eu acho que foi o nosso ponto forte da nossa equipe. Porque os espanhóis, eles tinham a gente definiu um tema aqui, que foi pra falar, acho que foi de moda, não foi, galera? Foi. Foi de moda e tal. E a gente teve que se flexibilizar, né? Porque a gente apresentou pra eles que a gente tinha pensado nesse tema, mas eles não concordaram. Então a gente teve que mudar tudo que a gente tinha planejado para se adaptar ao gosto que eles tinham planejado lá. Até por conta da dificuldade, né, pro contato, porque
por conta do fuso horário, até mesmo por conta de ser no início do trabalho, a gente não estava lidando tão bem com isso, né? A gente, poxa, eles mal respondem também por causa do fuso horário, quando aqui é o horário que a gente está disponível, que não estamos nos nossos trabalhos e tal, é o horário que eles estão dormindo. Então seria o horário que a gente teria para falar com eles, eles já estão dormindo. Então até mesmo por essa situação que a gente resolveu doar, né? Basicamente assim, o tema, a escolha deles. Outro ponto de dificuldade que eu acho que a gente superou, e eu achei de uma forma brilhante, foi a montagem de um artigo, que para um primeiro semestre é puxado. Muito desafiador. Com certeza. Isso. Quase todos aqui são do primeiro semestre, alguns de primeira faculdade. Acho que só o Raul que não é primeiro semestre. E pelo que a gente identificou, nossas informações foram bem concretas, pesquisa bem profunda. Falando um pouco da parte técnica da pesquisa, me chamou a atenção uma pesquisa divulgada por um instituto que falou que já em 2008 os brasileiros já tinham um nível de engajamento na internet já muito grande já. Essa pesquisa falava que tinha 90% da classe A, eles usavam a internet, né, tinha acesso à internet. Acho que 50 e poucos % da classe B tinham acesso à internet. E o que mais chamou a atenção é que 46% da população da classe C tinha acesso à internet. Ou seja, eles não tinham computador em casa, né? Também não tinham celular, porque em 2008 já não tinha celular, naquela época como a gente tem hoje. E o que é que a gente fazia? A gente ia o que é que eles faziam? Eles iam na Lan House, né? O acesso à internet desse público era Lan House. Então, nós percebemos que o brasileiro hoje, com o crescimento, né, da tecnologia, hoje tem muito mais recursos e hoje a gente avançou muito mais nesse nível, né? E eu achei assim também o tema do trabalho muito legal, porque todos aqui conhecemos, né? Os influenciadores digitais hoje fazem parte do nosso cotidiano. Nas redes sociais a gente vê o tempo todo. Então, saber que existe uma história, toda uma história referente a esse tema foi muito interessante. E eu já tinha ouvido falar nas blogueiras, nos blogueiros, e ver que foi o início dos influenciadores, né? E como a tecnologia tem favorecido a esses profissionais, porque hoje em dia tudo é internet. Então, eles estão trazendo uma nova forma de compra, né? Uma nova forma de influenciar o consumo, digamos assim, porque é um novo mercado. E isso tem ganhado muita força no poder de marketing, porque as empresas estão investindo nisso, porque está tendo resultado. Porque hoje eles compram um produto e eles divulgam, eles contam a experiência. Então, o consumidor ele se sente mais seguro em comprar aquele produto, porque ele já foi testado, né? E as empresas mais confiantes para investir, porque o que eu percebi também com as pesquisas é que realmente existe um público muito fiel. E por mais que muitas vezes esse público que acompanha esses influenciadores não conheçam, não tenha ouvido falar de certas marcas, de certas tendências e segmentos, as pessoas elas procuram, elas querem, porque elas veem as pessoas usando, dando aquela referência. Então você vê esse poder realmente de literalmente influenciar as pessoas. A nossa temática esse engajamento foi realmente é algo que chama muita atenção, principalmente aqui no Brasil. Eu percebi que as pessoas realmente são muito fiéis aos influencers. A nossa temática de comédia traz bastante isso, o público que está com comediante é bem fiel. Para vocês terem ideia de dados, acho que o nosso maior influenciador digital é o Whindersson Nunes no Brasil, que é um comediante. Que é um comediante. Ele está entre os 10 mais assistidos do mundo nos stories e traz empresas gigantes atrás dele patrocinando, como a Claro, por exemplo. E isso quem diz Nada de Oi, né? Isso é uma semelhança também do mercado, que o maior digital influencer da Espanha, ele é um comediante, que é o El Rubius. E uma coisa que me chamou bastante atenção também é que na grande maioria da carreira deles, eles produziam vídeo para o YouTube e esses vídeos viralizaram e eles acabaram se tornando grandes influenciadores digitais. Não era a intenção deles em si se tornar influenciadores.
Eles só faziam mesmo produzir vídeos. Natural. Foi algo muito Na verdade, natural. eles nem sabiam o que era isso. Isso. Acho Você vê interessante que é algo até- que começou por uma proposta muito natural e o Whindersson falou, que eu já vi uma entrevista, que ele nem sabia que ele podia lucrar com isso, que na época ele já alcançava milhões de visualizações e ele não sabia que ele podia lucrar. Faturamento chama Depois que ele soube que podia lucrar, então ele realmente começou a se engajar muito mais. É interessante até comentar sobre isso, juntando até um pouco do que todo mundo falou aqui agora, que é a respeito do que a tecnologia vem trazendo, né? Por exemplo, o Rafael ali falou nesse instante a respeito de 2008, foi a data que você deu, a quantidade de pessoas que tinham acesso a isso, né? Em 2008 nós já tínhamos blogueiros, nós já tínhamos youtubers, porque o YouTube foi lançado em 2005, se eu não me engano. 2004, não? 2006, essa o Brasil época. chegou em 2007, Pronto. mais ou menos. Já existiam pessoas fazendo conteúdo para essa plataforma, que hoje é uma das plataformas que mais rende lucros para esses influenciadores Agora naquela digitais. época o que era lucro. mais comum É a e o segunda que mais maior influenciava era os sites de blogs, Correto. que eram mais Exatamente. famosos. Depois houve essa migração para o YouTube e para as redes sociais como o Isso, Facebook e o Instagram. exato. Porque Nós para precisamos se falar. manter no mercado, esses profissionais eles tiveram que diversificar as redes que eles atuavam, né? Porque se ele ficasse só no YouTube, ele só ia atender aquele público. Isso. E Então detalhe, ele com teve certeza. Olha que como a Rayana explorar outras fala. redes, né? Você falou profissional, né? Eles são Porque considerados São profissionais. considerados profissionais, exatamente. Dessa época aí do blog, a gente tem um grande humorista que é como fosse um pai de alguns novos influenciadores digitais, que é o Rafinha Bastos. Ele é da época de blog mesmo, de lançar Videolog. vídeo. Videolog, que era o antigo YouTube, né? Ele era como se fosse, era uma rede social, só que com base em vídeos. E ele fazia suas postagens lá. Foi lá que ele começou. E gerou programa de televisão pra ele, tudo. Correto. Pra você ver a MTV, crescimento, se eu não me engano. MTV, Band. Isso, e é engraçado a gente comentar a respeito disso, né? Porque a tecnologia, você vê, veio ocorrendo um crescimento desde a época dos blogueiros até hoje. Eles sempre estiveram no mercado. O problema é que com o advento da tecnologia, tornando mais acessível para todos, nós vemos o crescimento desses profissionais que são os influenciadores digitais nesse mundo onde a gente está hoje. Que hoje, se a gente for fazer contas, a gente vai observar que o faturamento desses influenciadores digitais, no geral, é gigantesco. Porque você tem investimentos de empresas gigantescas, como a própria Claro, foi a Claro do Whindersson Oi. Nunes? Eles são tratados como empresas. Oi, Exato, eles são tratados como o empresas. é Oi. Oi? Oi. Pronto, o Whindersson Nunes é da Oi. São A empresas Nissan também. gigantescas. E a relação de ganha-ganha, viu, Rubens? Porque os influencers ganham e as empresas também ganham. Que é o famoso termo que a senhora inclusive ensinou pra gente, win-win. E uma coisa que a gente percebe também é que a gente que sempre acessou essas redes sociais, a gente está vivendo uma época que a gente nunca viu tanta campanha publicitária, né? verdade, Hoje você vê um vídeo no YouTube, às vezes no meio do vídeo para poder ver isso. a propaganda nas redes sociais. Você curte uma postagem de sei lá, de corte de cabelo. Então todas as propagandas de shampoo, de barbeiro, quando você tá ali no feed curtindo as fotos Eu, como dos seus empreendedor, eu posso amigos. fazer isso. Eu busco. E hoje é digital muito influencer. comum e a gente vê que Em tá parceria com o Digital Influencer porque eu sei que é venda real, Com velho. certeza. Inclusive- A gente dá um Tem uma desconto noção. pra o cliente que é do Digital Influencer e vem atrás mesmo. Sim. porque é onde as pessoas estão E hoje. pra gente ter uma noção da gama desse mercado, o quanto ele está crescendo, temos exemplo também do youtuber Cossiolo. Após um tweet dele, ele foi considerado um tweet racista. Conselho humorista também. Isso, ele perdeu o patrocínio da Coca-Cola, que ele tinha Sim. patrocínio da Coca-Cola, Da Adidas. da Adidas e, se eu não me engano, foi de alguma outra marca, multinacional também. E um dos fatores das empresas estarem investindo nesses profissionais é também o fato deles falarem diretamente com o público-alvo. Ou seja, se você segue determinado influencer é porque você tem interesse no que ele publica, no que ele divulga. Então, certamente você vai ser um consumidor daquele produto. Interessante, viu, galera, também é quem concluiu o nosso projeto foi um espanhol e ele deu a impressão dele sobre o nosso... ele deu a impressão dele sobre as pesquisas apresentadas entre Brasil e Espanha. Qual foi a impressão dele que ele citou? Ele disse que o nível de engajamento da população brasileira é muito grande. E se ele pudesse fazer um investimento no mercado de marketing digital do Brasil, ele faria sem pena.
E aí ele citou, apesar de o país estar passando por um momento de crise, eu investiria nesse segmento da internet sem pena, porque o engajamento da população brasileira é muito alto. Esse trabalho trouxe grande crescimento pra gente, Com certeza. profissionalmente falando, academicamente falando, mas também tivemos algumas dificuldades que acho que deveriam ser tratadas. Você consegue continuar, Rubens? Bom, dificuldades essas que a gente foi bem explícita, né? Que foi dificuldade, até por conta também do fuso horário, né? Mas a gente teve grande dificuldade de comunicação com os espanhóis, né? A gente, como a gente estava conversando, eles não, diferente do brasileiro, eles não têm aquela recepção que a gente chama de calorosa, não é? A gente que estava tentando atrair eles para fazer o trabalho, não parecia que eles estavam engajados, estavam com gana de fazer o trabalho, diferente da gente, porque a gente aqui em Salvador, a gente estava correndo atrás, poxa, vamos separar logo desse trabalho para a gente poder desenvolver, é um artigo, a gente não está desenvolvendo um trabalho de colégio. E a gente criou mesmo uma expectativa diante dessa interação, né? Dessa oportunidade de interagir de fato. Então a gente sentiu um pouco de falta disso. Com certeza. Talvez até um contato profissional, né? Algum network. Exato. E isso E pra faltou com a gente. mim eu acho que pesou. Foi uma experiência, assim, poderia dizer uma experiência mesmo que pra mim faltou. Que foi essa questão do Digamos que network. isso serviu até de lição profissional, né? Essa dificuldade que a gente teve. E eu acho que se nosso grupo não tivesse conseguido se sintonizar, a gente teria ficado desmotivado. Exatamente. Então a gente conseguiu encontrar aqui dentro do Nossa nosso parte a gente conseguiu grupo resolver. uma motivação para seguir mesmo. Não com o só a trabalho. nossa, como também a gente a gente pesquisou bastante os espanhóis também, o mercado espanhol. Exato. Foi bem bacana. E também é um diferencial você poder dizer, poxa, para uma outra pessoa você dizer, pô, eu faço um trabalho com outras pessoas de países, de um país diferente do meu, né? Muito legal você falar isso, né? Então eu acho que fica mesmo, professora, nosso agradecimento assim por essa oportunidade, né? De ter feito um trabalho desse porte logo de cara, assim, né? Logo de primeiro semestre. Isso. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena, professora. Obrigado. Independente dos Agradecemos. pontos negativos, foi ótimo. Muito bom. Obrigado. Obrigado, professora. Grande abraço. Tchau, Boa tchau. noite. O André já passou. Todo mundo olha pra Voltando. câmera. Oi, professora. Peraí, rapaz. Porra, não. Vai, foi não, mal, ó, deixa foi aí. mal. E tá aí o aquecimento.